com tanto fascínio quanto os dinossauros. Essas criaturas colossais, que dominaram a Terra por milhões de anos, continuam despertando a imaginação de cientistas, religiosos e curiosos. Mas o que poucos sabem é que a origem dos dinossauros esconde mistérios ainda não completamente revelados, tanto pela ciência quanto pela fé. A ciência convencional afirma que os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, no período Triássico. Já os textos sagrados, como o livro do Gênesis, descrevem uma criação muito mais recente da humanidade, com Deus moldando Adão do pó da terra. Como conciliar essas duas visões? De acordo com o relato bíblico, a Terra já existia em um estado sem forma e vazia antes mesmo que a luz fosse criada. Isso levanta uma questão profunda. Quanto tempo se passou entre os versículos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 2? Alguns estudiosos defendem a chamada teoria do intervalo, segundo a qual Deus criou a Terra em um passado remoto, possivelmente muito antes da criação do homem. Nesse tempo desconhecido, é possível que criaturas como os dinossauros tenham habitado o planeta. Essa linha de pensamento levanta uma série de curiosidades. Se os dinossauros vieram antes de Adão e Eva, então seriam parte de uma criação pré-adâmica? E se sim, qual era o propósito deles? Seriam eles os primeiros guardiões da Terra? Habitantes de um Éden primitivo que acabou destruído antes mesmo da humanidade surgir? Em textos antigos e apócrifos, há indícios de que o mundo já havia conhecido a destruição antes do dilúvio de Noé. E isso nos leva à pergunta: por que Deus teria criado esses seres gigantescos apenas para vê-los serem extintos? Ao explorar profundamente a possibilidade de uma criação anterior à de Adão, surgem conexões inquietantes. A Bíblia menciona a queda de Lúcifer e de anjos rebeldes antes da criação do homem. O livro de Ezequiel, capítulo 28, descreve um querubim ungido que caiu por sua soberba. Em Apocalipse, capítulo 12, lemos sobre a batalha no céu e como Satanás foi lançado à terra com seus anjos. Mas onde eles caíram? E o que encontraram aqui? Se a Terra já existia nesse momento? E se os dinossauros estavam vivos? Seria possível que esses seres colossais tenham sido testemunhas silenciosas da chegada do mal ao mundo físico? Algumas interpretações sugerem que os anjos caídos, ao serem atirados à Terra, corromperam a criação original. Os dinossauros, nesse cenário, poderiam ter sido manipulados geneticamente ou espiritualmente, tornando-se instrumentos de destruição ou de caos. Essa visão se aproxima de relatos antigos que descrevem bestas monstruosas, como o Leviatã e o Behemoth, mencionados no livro de Jó. A ciência, por sua vez, tenta explicar o desaparecimento dos dinossauros por meio de teorias naturais, como o impacto de um gigantesco meteoro na península de Yucatán, no México. Esse impacto teria causado uma extinção em massa, destruindo a maior parte da vida terrestre. Mas será que essa foi realmente a única causa? Alguns estudiosos bíblicos alternativos sugerem que a destruição dos dinossauros pode ter tido um elemento espiritual, uma espécie de juízo divino ou até mesmo uma batalha cósmica envolvendo seres angelicais em um mundo em guerra espiritual. A extinção poderia ter sido o fim de uma era corrompida e o início de um novo plano divino. Um dos maiores desafios dos tempos modernos é reconciliar a fé com a ciência. Quando olhamos para os fósseis de dinossauros, vemos evidências claras de sua existência. Mas por que a Bíblia não fala abertamente sobre eles? Ou será que fala,
animais de uma forma que ainda não compreendemos completamente. No livro de Jó, capítulo 40, Deus descreve o Behemoth, uma criatura de força colossal, que muitos acreditam ser uma referência a um dinossauro herbívoro, como o Brachiosauro. Logo depois, no capítulo 41, é descrito o Leviatã, um ser monstruoso que cospe fogo e não pode ser domado, lembrando muito um dragão. Esses seres não são descritos como criaturas mitológicas, mas como reais, feitas por Deus. Estariam esses versículos fazendo alusão a dinossauros remanescentes da criação pré-adâmica? Ou seriam registros de criaturas que sobreviveram por um tempo ao grande cataclismo? Outro ponto interessante é a Arca de Noé. Muitos se perguntam: os dinossauros estavam na arca? Se a resposta for sim, então por que eles não sobreviveram após o dilúvio? Há quem defenda que Noé levou apenas representantes jovens, pequenos e ainda em crescimento de cada espécie. Outros afirmam que os dinossauros já estavam extintos muito antes de Noé nascer. A falta de uma resposta definitiva abre espaço para mistérios ainda mais profundos. E se os dinossauros foram deixados de fora porque faziam parte de uma criação que Deus decidiu não preservar? Em textos apócrifos como o livro de Enoque, há relatos chocantes sobre a interação entre anjos caídos e o mundo físico. Os vigilantes, um grupo de anjos que desceu à terra, corromperam a criação divina ao se unirem com mulheres humanas e darem origem aos nefilins gigantes violentos. Esses relatos não apenas ecoam o Gênesis capítulo 6, como também ampliam uma noção de que o mundo pré-diluviano foi um ambiente de extrema corrupção. Seriam os dinossauros parte desse mundo distorcido? Algumas correntes teológicas alternativas sugerem que os anjos caídos também poderiam ter influenciado geneticamente ou espiritualmente os animais da Terra, gerando criaturas aberrantes, como dragões, quimeras e dinossauros monstruosos. Isso explicaria porque Deus decidiu destruir tudo com o dilúvio. Se os dinossauros, nesse contexto, foram resultado de uma corrupção da criação original, sua destruição teria sido parte de um juízo divino para restaurar a ordem. Mas a outra teoria, ainda mais perturbadora, a de que a extinção dos dinossauros se deu por meio de uma guerra celestial. Imagens bíblicas como a de Miguel lutando contra o dragão em Apocalipse capítulo 12 são simbólicas, mas também podem refletir realidades espirituais que transcendem o tempo. Um cataclismo causado por um impacto celeste, como um meteoro, poderia ter sido a manifestação física de um julgamento espiritual, uma guerra invisível que deixou cicatrizes na crosta terrestre. Um dos maiores enigmas que envolvem os dinossauros e a Bíblia é o silêncio. Por que Deus não revelou mais claramente a existência dessas criaturas? Talvez porque a história da salvação não gira em torno delas, mas sim do ser humano. No entanto, o pouco que é mencionado, como Behemoth e o Leviatã, pode ser mais revelador do que imaginamos. Ao olharmos para a criação como um todo, percebemos que a Bíblia não busca ser um livro de ciência, mas de propósito. Deus cria com intenção, com ordem. Se os dinossauros foram criados, então sua existência tinha um propósito. Talvez como expressão de sua majestade, ou como parte de um ciclo natural que prepararia o mundo para a chegada do homem. Seus corpos fossilizados deram origem ao petróleo e outros recursos naturais que hoje sustentam nossa civilização. Seriam eles parte de um plano que
vai muito além da vida em si, mas da preparação para algo maior, o mistério que cerca sua destruição também nos lembra de uma verdade profunda. A criação pode ser magnífica, mas não eterna. Tudo que foge do plano de Deus está sujeito ao juízo. E se o desaparecimento dos dinossauros foi realmente uma consequência do pecado, então isso reforça a seriedade com que Deus trata a corrupção de sua obra. Os dinossauros, gigantes do passado, nos ensinam que nem mesmo os maiores seres estão acima dos desígnios divinos. Sua existência nos lembra da grandeza de Deus, mas também de sua justiça. Foram destruídos por meteoros, por anjos caídos ou por juízo divino? A resposta pode nunca ser totalmente conhecida. Mas o que sabemos é que sua história ecoa lições poderosas para nós. Vivemos em um mundo que ainda carrega cicatrizes de batalhas espirituais. A Terra, antes mesmo de abrigar o homem, já foi palco de conflitos cósmicos. E hoje, somos chamados a reconhecer essas realidades e nos posicionarmos ao lado da verdade. A história dos dinossauros é um convite à reflexão. Somos apenas mais um ponto no tempo? Ou parte de um plano eterno? A verdadeira pergunta não é porque os dinossauros desapareceram, mas o que faremos com as lições deixadas por eles. Não basta apenas conhecer os mistérios do passado, é preciso entender o que eles significam para o nosso futuro. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.